Veio até aqui só para me ver. Com certeza foi para receber do Espírito Santo, amém? Então eu queria começar orando, gostaria que você fechasse seus olhos para que nesse momento nós pudéssemos consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós amamos a Tua presença, Senhor, nós amamos a Tua palavra, nós somos gratos, Pai, porque fazemos parte da Tua casa, fazemos parte da Tua família, porque nós temos, Senhor, livre acesso, Pai, à Tua presença e podemos estar hoje à noite aqui neste lugar para receber mais de Ti, para, Senhor, sermos ensinados em amor pelo Teu Santo Espírito, Pai, a respeito do temor a Deus. E nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está trabalhando em nossas vidas com relação a isso, e nós vamos estar crescendo e amadurecendo, e não somente nós que estamos aqui neste lugar, mas também aqueles que estão em casa, os nossos irmãos, que vão estar também assistindo, Pai, através, Pai, da gravação. Nós cremos nessa palavra, alcançando os seus corações, transformando, Senhor, a sua atitude, Pai, transformando o seu comportamento, transformando a sua vida, e levando eles para níveis maiores em Deus, de intimidade, um relacionamento com o Senhor, de fidelidade ao Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, num tempo de crescimento e num tempo de avanço para a Tua igreja, Senhor. E nós te agradecemos pelos nossos olhos espirituais abertos, para que nós possamos ver e possamos também compreender a Tua vontade para nós sobre este tema. No nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós estamos dando sequência ao estudo sobre temor a Deus. Hoje é a nossa terceira parte, tá? Nós já tivemos 2 quintas-feiras com esse mesmo tema. Se você não assistiu ou não esteve aqui durante essas 2 últimas quintas-feiras, você pode estar assistindo, ou se já assistiu e deseja ouvir novamente, pode também estar ouvindo outra vez, né, através lá do YouTube, onde está gravado nas nossas redes sociais. Mas eu vou aqui só relembrar para os irmãos o que foi que a gente já aprendeu, porque hoje a gente vai dar sequência, né, vai dar continuidade. Nós aprendemos que temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aí nós aprendemos que, se nós queremos ser sábio, a primeira coisa a ser feita é temer a Deus. Não há sabedoria se não há temor ao Senhor, ok? Então, a premissa principal é essa. Se você teme a Deus, você é alguém que vai ser sábio na terra. Se você não teme, você já está sendo um tolo, porque não está temendo ao seu Deus nem ao seu Criador. Tá? Nós aprendemos também o significado de temor em português, aprendemos no grego, e hoje eu vou só lembrar o temor em hebraico, que é o que mais achei congruente daquilo que nós estamos ensinando aqui. Que o temor em hebraico significa irá, né? O temor reverencial, associado à autoridade, poder e santidade. Então, essa é a razão pela qual nós tememos a Deus. Não é porque nós temos medo de Deus, mas é porque nós o reverenciamos por quem Ele é, porque Ele tem autoridade, pelo poder que Ele tem, porque Ele é santo. Amém? Nós também aprendemos que o temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Temor a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante de Deus, o Todo-Poderoso. E temer ao Senhor não é ter medo dele, pois o temor está ligado diretamente ao amor e à gratidão que nós temos a Ele. Tá? Tudo isso nós aprendemos lá no primeiro estudo. No segundo estudo, que foi quinta-feira passada, esse é um resumo, tá bom? Nós aprendemos o quê? Sobre que o temor está ligado a uma disposição do nosso coração. Que o temor, ele não é um sentimento, assim como o amor não é um sentimento, né? O amor é uma escolha, é uma decisão. Então, o temor a Deus não é eu estou com vontade de temê-lo, então deu vontade, não deu vontade, eu vou sendo guiado pelas minhas emoções. Não, o temor é uma escolha, né? E aqui nós falamos sobre que o temor é uma atitude e disposição do coração em obedecer a Deus. Faça chuva, faça sol, quero, não quero, tá bom, não tá bom. O temor continua lá, porque é uma escolha que você escolhe todos os dias. Todos os dias você é tentado e todos os dias você tem que escolher temer ao Senhor, tá bom? E aí a gente também aprendeu que quem teme a Deus, obedece a Deus. Né? Quem não o teme, com certeza, faz o contrário, o desobedece. Né? E a gente também aprendeu que o temor a Deus é algo que nos mantém guardados e protegidos. Por isso que eu pedi emprestado esse guarda-chuva aqui. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós estamos debaixo, né, digamos assim, das asas de Deus. Nós estamos guardados e protegidos das coisas ruins que há nesse mundo aí afora. O maligno não pode nos tocar porque nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, debaixo do sangue de Jesus.
Se tirar isso de nós, Satanás tem livre acesso, né? Então, o temor do Senhor, ele preserva a minha vida e a sua vida como filhos de Deus. E nós devemos permanecer debaixo dessa cobertura, né, guardados aí no esconderijo do Altíssimo, tá bom? Então, o guarda-chuva vai ficar aqui para vocês lembrarem que vocês devem ficar debaixo do guarda-chuva de Deus, tá bom? Então, vamos dar sequência hoje. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a reverência e o temor ao Senhor com relação à mensagem original do Evangelho. Hoje em dia, o mundo, ou tipo, o espírito do anticristo, né, que está no mundo, já estava no mundo na época de Jesus, como Jesus mesmo falou, ele quer tirar esse temor reverencial das pessoas, né? Ele quer dizer que está tudo bem, que Deus aceita você do jeito que você é, e que você não precisa mudar. Só que, na verdade, a mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos confronta. Ela não nos afronta, porque é em amor que Deus nos trata, mas existe uma mudança de vida, uma mudança de atitude, né? Vai ter aí o novo nascimento, vai ser uma nova criação, que nós vamos aprender aqui hoje à noite. Então, uma pessoa que vem à igreja, uma pessoa que tem uma aliança com Deus, uma pessoa que confessou Jesus Cristo, ela não vai entrar na igreja e vai continuar sendo a mesma pessoa que ela era antes de conhecer o Senhor. Não tem como, porque o Evangelho, ele é uma mudança, uma transformação de vida. Existe o seu antes de Jesus e o seu depois de Jesus. Nós estamos sendo transformados de glória em glória até chegarmos à imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Né? Como diz Paulo, não estamos lá perfeitos 100%, mas nós estamos aí sendo transformados. E nós precisamos entender que esse temor vai seguir também junto com essa transformação, né? Porque é uma transformação que é contínua, até Jesus voltar ou até a gente ir lá se encontrar com Ele, tá bom? Só um minutinho. Então, eu quis trazer de uma forma resumida aqui, relembrar aos irmãos, porque eu creio que vocês já saibam, mas apenas para relembrar, porque o mundo quer dizer diferente. Mas a mensagem resumida dos evangelhos é que Deus, ou da Bíblia, né? Deus criou o mundo, e criou o mundo perfeito. E criou o homem também, o homem e a mulher, né? Perfeitos também. Porém, Deus estabeleceu regras, certo? Porque Ele é autoridade, porque Ele tem autoridade, porque Ele é o Criador, e Ele pode estabelecer as regras que Ele desejar. E Ele estabeleceu que o homem não deveria se contaminar com o pecado, né? E Ele deu lá algumas regras para Adão e para Eva. Porém, o homem pecou, como nós sabemos. Então, o homem caiu, né, da posição original que Deus o colocou, tanto o homem quanto a mulher, e aí entra toda a mazela junto com o pecado, toda a desgraça, destruição, todo esse tipo de coisa ruim que acontece no mundo e continua acontecendo hoje. A gente vê absurdos de coisas que pessoas, homem ou mulheres, fazem, né, aí afora, o que você fica horrorizado, que a gente pode dizer assim, nossa, nenhum animal faria tal maldade. E é um homem fazendo. Claro que não está sozinho, está junto com o diabo, né, fazendo esse tipo de coisa, mas a gente vê o quão longe o homem pode ir sem Deus. O quão mal o homem pode ser sem Deus no coração, né? Totalmente dominado por sentimentos malignos aí. Então, o homem cai, o pecado entra no mundo e o homem fica o quê? Separado de Deus. Acontece o rompimento, acontece a separação do homem, do Pai, do Criador de Deus. E aí o homem vai tentar, claro, vocês que querem fazer o rema, já fez o rema, vocês estão aprendendo sobre isso, e lá vocês vão aprender mais detalhadamente sobre esse assunto, então é muito importante fazer o rema, para que você entenda também ali sobre a queda, sobre as dispensações, tudo isso certinho. Mas o homem, nessas dispensações todas que já passaram, e às vezes nessa que nós estamos hoje ainda, né, a gente vai chegar lá, o homem, por suas forças, ele tenta se voltar, né, ao seu lugar original, que Deus preparou para ele desde o princípio, ou estar perto de Deus, ou estar na presença de Deus, ou ser aquela pessoa que Deus quis que ele fosse. Mas nas suas próprias forças o homem não consegue. Tá? A lei mostra isso. A lei na velha aliança mostra que o homem, se ele falhasse em uma coisa só daquela lei, ele falhou em toda a lei. Tá? Então, assim, mostra que o homem era incapaz de, por si mesmo,
resolver o seu problema, consertar a bagunça que ele mesmo tinha feito, ou a traição, né, digamos, que foi uma traição a Deus, a sua aliança, né, a infidelidade do homem. Então, existe um julgamento, porque Deus ele é justiça, e Deus ele é santo, como nós ouvimos aqui. Então, o homem ele é julgado, e o homem foi condenado. É tanto que a palavra de Deus diz que ele enviou Jesus para que o homem não perecesse, mas aquele que não crê em Jesus, ele já está condenado, irmão, ele não vai ser condenado. Já houve, a justiça já clama, né, pelo nome daquela pessoa, de que aquela pessoa fez algum mal e que ela merece, né? Então, o merecimento, vamos dizer assim, do retorno das suas obras maus, né? Então, a justiça clama. A Bíblia fala que até o sangue clama diante de Deus a maldade dos homens. Então, diante de Deus, as coisas estão clamando por justiça, certo? Só que a gente vê que Deus, ele vem fazer aquilo que o homem não podia fazer. Estávamos separados por causa das nossas más obras, por causa dos nossos pecados. Nada que a gente fizesse ia construir esse caminho de volta para o Senhor, ia consertar o nosso erro, ia consertar as nossas falhas, ia pagar, porque o pecado é uma dívida. Toda dívida que você faz, você tem que pagar. E se pagar atrasado, gera juros e mais juros e mais juros, e pode se tornar, às vezes, até um valor que você não consegue pagar, passa a vida toda e não consegue pagar. Então, digamos que o pecado é uma dívida tão grande que você não tem como pagar. Não tinha como pagar, não tem jeito, né, de você pagar. E aí a Bíblia fala até que Deus ele procura no céu alguém que pudesse resolver essa situação, porque o homem não tinha como. E ele acha somente um que é digno, né, de abrir todos os selos e de vir e morrer também em nosso lugar, da justiça ser feita, porque a justiça precisava ser feita, né? O pecado que foi cometido precisava ser pago, porque a justiça clamava, né? E aí ele envia Jesus, o seu próprio filho, ser o seu próprio braço, ele tira a solução, envia Jesus Cristo à terra como um homem, como um servo comum de nós, prepara um corpo para Jesus Cristo, né? E Jesus vem e ele morre em nosso lugar, pagando a nossa dívida, pagando o preço do nosso pecado, para restaurar a nós a nossa posição original em Deus. Entenda uma coisa, eu falei, Senhor, eu quero explicar para eles de uma forma, Jesus usava muito parábolas, eu quero que você entenda isso, porque muitas pessoas não entendem o que é a graça de Deus. E é sobre isso que nós vamos trazer hoje, de que quem tem temor ao Senhor entende o que é, de fato, a graça maravilhosa de ter sido perdoado, certo? Então, nós, vamos dizer que, por exemplo, uma pessoa que é casada, vou fazendo uma analogia aqui, uma pessoa que é casada, de repente ela descobre que o seu cônjuge está sendo infiel a vida toda, né? Já dormiu com todo mundo da cidade, mas não sabia, ela descobriu. E aí, o que é que essa pessoa vai fazer, irmão? O que é que esse cônjuge infiel merece? A separação. Correto? Não, vamos ser juízes aqui, que Deus nos deu capacidade para julgar. Ele merece o perdão e ser tratado como ele era tratado antes? Com regalia, com bondade, com amor? Não, ele merece a separação. Certo? É o merecimento, pelas obras que ele fez. Porque ele estava casado com uma pessoa e não foi fiel e fez o mal. Certo? E foi descoberto. Então, vai fora. Quando esse cônjuge aqui, mesmo sabendo todo o mal que aquela pessoa fez, ou vendo a separação, e o outro, mesmo que ele queira se arrepender, não tem mais como consertar ou dizer que não fez o que já tinha feito, e o traz de volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído, eu posso chamar isso de graça, ou de algo que ele recebeu sem merecimento. Ele não merecia estar mais ali. Mas ele volta para aquele lugar, né, por causa do perdão que alguém concedeu, vamos dizer, o cônjuge tenha concedido, e o traz de volta para viver na casa, naquele sentido. Só que agora que ele voltou, porque ele foi perdoado, e agora ele está de volta na casa, agora ele está de volta na família, agora ele está dormindo lá no mesmo quarto que o seu cônjuge, vivendo a vida como era para ter sido antes, não dar a ele a liberdade de continuar sendo infiel, porque ele me perdoou uma vez, vai me perdoar sempre e sempre, eu vou continuar ferindo o coração dele, está tudo certo, porque ele sempre vai me aceitar de volta. Isso é correto? Não, isso não é correto. É como aquele filho pródigo que está na Bíblia, que ele volta para a casa do pai, e aí quando ele voltasse, ele dissesse assim, ele me perdoou, agora eu vou continuar, pai, eu vou sair de novo, vou gastar mais dinheiro, daqui a pouco eu volto, e vou ficar fazendo isso 100 vezes, que seja necessária. Sabe, irmãos, isso não é a graça de Deus sobre nós.
Porque a graça de Deus não é um cheque em branco para a gente continuar pecando e vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. E isso está claro na Bíblia, de que isso não é temor e reverência a Deus. Mas o mundo tem pregado uma graça aí, que eles chamam a doutrina da graça, né? Muitas vezes, não só o mundo, algumas, pode ser alguma doutrina, né? De alguma igreja, que ensina que a graça é irresistível, que uma vez salvo, salvo para sempre, está tudo certo se você continuar pecando. Qual o problema de você vir para a igreja no domingo, mas quando você sai daqui das portas, você vai para uma boate, se prostituir, ser infiel ao seu cônjuge, ser infiel à sua esposa? O importante é que você venha para a igreja no domingo. Vir para a igreja no domingo não vai te salvar. Você está enganando a si mesmo, porque a Deus você não está. Isso não é ser crente. Isso não é temer ao Senhor. Vir para a igreja e trabalhar em um lugar que não agrada a Deus só porque isso está te dando dinheiro. Vender drogas com certeza dá dinheiro. Se prostituir com certeza dá dinheiro. Pornografia dá dinheiro. Mas isso agrada a Deus? Não é porque dá dinheiro que agrada ao coração de Deus, irmão. Quem tem temor ao Senhor não vai querer esse tipo de dinheiro. Não vai querer esse tipo de coisa para a sua vida. Ah, mas antes de Jesus era uma coisa. Depois de Jesus é outra coisa. O temor e a reverência têm que estar em nossas vidas. Então nós vamos entender que Jesus ele vem ao mundo e ele vem com uma mensagem. Ele não vem assim, olha, está tudo certo. Eu sei que vocês são pecadores, mas eu sou amigo dos pecadores e assim, eu vim aqui não para confrontar vocês, eu vim aqui para dizer que está tudo bem, continue vivendo a vidinha de vocês, eu vou morrer por vocês e vocês continuam com a liberdade ou a libertinagem de fazer o que vocês querem. Eu nunca achei esse versículo na Bíblia. Não tem esse versículo na Bíblia. Pelo contrário, Jesus chega e fala, ei, arrependei-vos, quando Jesus começa o seu ministério, né? Lá em Mateus, vamos ver lá em Mateus, por gentileza. Vamos ver em Mateus 31, 2. A mensagem de Jesus já é igual do profeta que veio antes dele, que é João Batista, que é arrependei-vos. Aí vocês precisam se arrepender. Vocês precisam entender que a forma que vocês estão vivendo não está agradando a Deus. Deus vai restaurar vocês ao lugar que vocês não deveriam ter saído, mas a um preço muito alto. E Deus não falou assim, você está perdoado e pronto. Não, ele teve que mandar Jesus. Jesus teve que morrer, sofrer aquelas chibatadas lá, aquelas 40 romanas, que não foram nada fáceis, por mim e por você. Então, esse perdão não foi de graça. Esse perdão para levar você para um lugar que você não merecia mais estar, custou muito caro para Deus. Não custou o sangue dos bodes e dos cordeiros. Custou o sangue do próprio filho dele, inocente, que nunca pecou. Que teve que vir para o mundo para morrer por mim e por você. Então você hoje está diante de Deus, na presença de Deus, porque alguém pagou um preço muito caro. Com a própria vida. Não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com o mundo, não foi com nada. Foi com o sangue dele. Então a sua vida é muito valiosa para Deus. Lá em Mateus 3:2 diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus ele vem para nós com uma mensagem, que a mensagem do evangelho toda é tempo de se arrepender, é tempo de mudar, é tempo de transformar, é tempo de deixar as coisas do passado para trás, é tempo de avançar para as coisas que Deus tem. Só que óbvio que nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Porque se conseguíssemos, o povo da velha aliança teria conseguido. Mas eles não conseguiram. E aí Jesus vem estabelecer uma nova aliança conosco. E ele fala, eu sei que vocês não conseguem na força de vocês fazer o que é preciso ser feito. Por isso que eu vou ungir vocês com o Espírito Santo e com poder. Eu vou revestir vocês para que ele esteja dentro de vocês e não apenas sobre vocês. Para capacitar vocês a resistirem o mal que há no mundo. Sem o Espírito Santo, sem a unção, irmãos, a gente não consegue. A gente não consegue. Ninguém consegue. Ninguém aqui é Superman, né? Que consegue. Não consegue. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos.
Sem a unção nós não conseguimos. Mas com o Espírito Santo é possível ter uma vida de temor a Deus aqui nessa terra, mesmo em meio a um mundo corrompido, mesmo em meio a um mundo sujo, mesmo em meio à geração que nós estamos vivendo. Porque os nossos irmãos antes de nós também passaram por situações difíceis, por gerações que tiveram conflitos difíceis também. Mas se eles venceram, foi porque Deus estava com eles, os ajudando, e Ele também está hoje comigo e com você, nos ajudando a ter essa vida de reverência e essa vida de temor. Eu ouvi essa semana, em um dos podcasts que eu estava ouvindo, quando estava indo para o trabalho, de que nós não fomos ungidos, irmãos, porque é fácil, não. A gente foi ungido porque é difícil mesmo. Por isso que Deus nos ungiu. Porque a unção é o poder de Deus que nos capacita a fazer algo além das nossas forças. Além das nossas capacidades, das nossas habilidades naturais. Você pode dizer, eu não consigo perdoar. Você sozinho não consegue. Mas com o Espírito Santo você consegue perdoar. Com o Espírito Santo você consegue resistir ao diabo. Com o Espírito Santo você consegue tomar decisões que não estão baseadas nos seus sentimentos, mas que estão baseadas na palavra de Deus. Porque talvez o seu sentimento não vai querer perdoar. Mas a gente viu que temor a Deus não é sentimento, é querer e estar disposto a obedecer a Deus. É uma escolha. Não estou com vontade de orar, irmão. Não está com vontade de orar e agora só vai orar quando tiver vontade? Ah, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Não, com certeza deve estar com vontade sempre de ir para a praia ou de fazer alguma coisa que o corpo goste mais, assim, se sinta um prazerzinho aí. Mas a gente faz muitas coisas na nossa vida que a gente precisa fazer. Com certeza você não quer se levantar todo dia cedo para ir para o trabalho, mas você vai todo dia. Por quê? Porque você sabe que se você faltar 1, 2, 3, você vai ser desligado. Aí, para o trabalho com vontade ou sem vontade, você vai porque você precisa. Ir para a igreja e ouvir a palavra, e orar, e louvar e fazer as coisas, só vai quando está com vontade ou também porque precisa? Porque você precisa muito mais dessa palavra do que você precisa do seu trabalho. Porque o seu trabalho pode ser hoje, pode não ser amanhã, mas a palavra de Deus ela vai ser sempre com você e vai te ajudar com emprego ou sem emprego. Então existem coisas, irmãos, no reino de Deus que nós precisamos entender. Nossa, eu não quero fazer, mas eu escolho fazer porque eu sou alguém que teme ao Senhor. Eu não vou andar nesses caminhos, não vou andar nesse tipo de ambiente, nesse tipo de situação. E se tiver que escolher, irmãos, escolha Deus. Se você escolher ele, ele vai te honrar. Não se preocupe, porque ele não vai te desamparar. Não vai te desamparar. Né? Então, a gente vai entender um pouquinho aqui sobre a graça. Nós vamos ver que Paulo, a igreja primitiva também tem esse problema. A igreja primitiva queria se parecer com o mundo. A gente vê, se a gente lê em Apocalipse, ele queria se parecer com o mundo. Se vestir igual ao mundo, andar igual ao mundo. Ah, porque agora a gente está livre da lei, né? Da velha aliança, a gente não precisa seguir aqueles rituais, não precisa mais se circuncidar, não precisa mais fazer isso, fazer aquela cerimônia, essa X ou Z. Ei, mas desde quando Deus, nós não precisamos fazer aqueles rituais, ok. Mas, desde quando o Senhor disse que a gente não precisa honrar os mandamentos dEle? As suas leis morais. As leis morais de Deus não foram desestabelecidas. Elas permanecem. O não mentirás permanece hoje. Não furtarás permanece hoje. Não adulterarás permanece hoje. Honrar o teu pai e a tua mãe permanece hoje. Só terás um único Deus. Permanece hoje. Não ficar falando o nome de Deus em vão. Permanece hoje. Não vais cobiçar nada do teu irmão, seja a esposa, seja o esposo, seja a casa, seja a comida, seja o que for dele, nada cobiçarás do teu próximo. Permanece hoje. Isso não foi tirado. Na verdade, a aliança que Jesus nos colocou é uma aliança muito mais
elevada, porque aquela lei estava gravada em pedras, que foram escritas inclusive pelo próprio Deus, com o próprio dedo ele escreveu. Só que hoje essas leis estão cravadas no meu e no seu coração, pelo próprio Espírito de Deus que cravou dentro de nós. Essa lei não está fora de mim, ela está dentro de mim e de você. Vamos ver lá em Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Ele diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, os mandamentos não estão fora de nós, mas agora eles estão dentro de nós. Então você não pode dizer, eu esqueci quais são os mandamentos. Não, isso é uma coisa que está fora de você, você poderia até se esquecer, mas dentro, irmão. E no seu coração. E nós sabemos que é do nosso coração que vêm as tomadas de decisões, porque é do coração que procede, né, as fontes da vida, como está escrito na palavra. A boca fala do que o coração está cheio, irmão. Seu coração está cravado, a lei de Deus aí, nesse coração. Vamos ver lá em Ezequiel 36, 26 também. Então, acho que nós precisamos entender que tem que haver essa transformação. Tem que haver a transformação ao encontrar Jesus Cristo. A Bíblia está cheia de testemunhos de homens e mulheres que encontraram-se com Jesus e não permaneceram os mesmos. Eles não permaneceram os mesmos, irmãos. Jesus não estava dando a eles uma liberdade para continuar pecando e está tudo bem. Não houve essa conversa em nenhum momento. Em Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Um coração de pedra é alguém que não é temente a Deus, é alguém que tem um coração duro, que é desobediente, que vive fora do guarda-chuva de Deus, que é insensível à palavra, que não tem aliança com o Senhor, que é infiel, que magoa a Deus, magoa os outros e não está nem aí. Mas a palavra de Deus diz que nós já temos esse novo coração, irmãos. Nós já temos um novo espírito recriado, que já nasceu de novo. Vamos ler lá em 2 Coríntios 5,17. É bem conhecido esse versículo, né? Nós precisamos entender que o evangelho, cristãos, na verdade, nós estamos dizendo que somos pequenos cristos, que nós somos imitadores de Cristo, que nós andamos com Ele, que nós somos seguidores de Jesus, que nós imitamos a Ele. E Jesus não vivia pecando, nem entristecendo o Pai, irmãos. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo aqui? Amém? Se você está em Cristo, você, a minha personalidade, eu nasci desse jeito e vou continuar assim. Não. A Bíblia está dizendo que se alguém está em Cristo, não continua sendo o velho homem. A sua personalidade, ela deixou de ser sua, agora é a que Deus quer que você tenha. É nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não tem mais como ser o mesmo. É uma nova história, é um novo tempo. A maioria de vocês que estão aqui também, ao vir para Jesus Cristo, ao vir para o Evangelho, você foi batizado nas águas, que também é um simbolismo dessa transformação. Quando nós viemos ao mundo, nós estávamos no útero da nossa mãe, e lá tinha água, né? A gente estava dentro de uma água, até a gente vir sair e vir respirar.
E depois a gente vai para uma outra água, simbolizando o novo nascimento, obviamente, que é simbólico. A gente é batizado na água para mostrar que o velho homem morreu e agora está nascendo, né, alguém que vai estar ali não vivendo mais para si mesmo, mas vai estar vivendo para Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho certeza que Jesus não vai pegar os membros dele e ir lá para uma casa de prostituição, se prostituir e entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, por que nós, que somos filhos de Deus, faríamos tal coisa? Quando nosso corpo já não pertence mais a nós. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não fica entrando e saindo de nós. Ah, não, agora que ela está indo para o trabalho, eu vou ficar em casa esperando a Ana voltar. Porque no trabalho ela não é crente, ela só é crente em casa e na igreja, ali fora, ela é outra Ana. Não! O Espírito Santo está comigo aonde eu estiver. E Ele está com você onde você estiver, em casa, no trabalho, na igreja, no meio da rua, sozinho com muita gente. Ele está em você. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe, irmão? Lá na velha aliança, as coisas que eram consagradas lá no templo, elas não poderiam ser usadas para mais nada, a não ser para Deus. Elas não poderiam ser contaminadas. Aquela bacia que estava lá, ela era só para servir lá no templo, ela não servia na casa de ninguém, era só na coisa de Deus. Estou falando de um instrumento. Hoje, você é um instrumento de Deus. Você não pode estar andando por esse mundo se contaminando com as coisas do mundo. Cheirando o mundo, parecendo com o mundo. Porque você é luz. Porque você é sal. Então você não pode ter o mesmo sabor que o mundo tem. Você não pode ter o mesmo perfume que o mundo tem. Ah, mas está todo mundo pulando na lama, bora pular também, porque senão eles vão achar que eu sou do contra. Irmão, nós somos do contra. Nós somos convertidos. Na última ministração eu falei, né? Se você assistiu a série The Chosen, você vê os peixinhos cinza, de repente ele vira azul e ele volta o caminho. Nós somos convertidos. O mundo jaz do maligno. A palavra de Deus diz, ele jaz no maligno. Para o mundo é normal se prostituir. Para o mundo é normal não honrar pai e mãe. Para o mundo é normal abortar. Para o mundo é normal trair cônjuge. Para o mundo é normal fazer muitas coisas que Deus condena. Mas para nós, o povo de Deus, isso nunca vai ser normal. Porque o nosso Deus, ele não é menos santo hoje do que ele era quando criou o mundo. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo puro. Ele não mudou. O nosso temor e nossa reverência vai ter que ser igual, irmão. Sempre. Porque o nosso Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. Somos nós que temos que nos adequar ao Senhor. E não Ele a nós. Porque Ele já estabeleceu. E Ele já, eu sei que você não pode, mas eu ainda vou te ajudar. E ainda a palavra de Deus fala que os seus mandamentos não são pesados. Que são leves. Não traz tristeza, não traz dor, não traz sofrimento. Irmão, quando você perdoa, você não fica com câncer, não. Quando você perdoa, você fica livre. Você dorme melhor. Não perdoar é que traz insônia, doença, tristeza, depressão. Mas quando você perdoa e entrega na mão de Deus, irmão, você nem se lembra mais, irmão. Nem se lembra. Você vive aí a sua vida tranquilo, sossegado e vai seguindo sua vida com Jesus. E dorme sossegado à noite, não tem rugas. Fica mais bonito, sorri mais. Irmão, se nós obedecermos ao Senhor, se nós o reverenciarmos, nós o temermos, nós vamos viver bem e em paz. Porque as bênçãos de Deus não traz dores para nós. Quem ganha dinheiro fazendo o que não deve, ilegal, essa pessoa não dorme de noite. Mas nós que sabemos, irmão, nós vamos dormir tranquilo, sossegado. Porque a gente sabe que a nossa consciência está limpa diante de quem primeiro? Diante de
Deus, que é quem nos julga primeiro, irmão. Se nós estivermos diante de Deus, ok, vamos estar ok diante das pessoas. Ele vai nos justificar. Você nem vai se preocupar, fulano está falando isso de você. É mesmo? Rapaz, assim, aí a pessoa, a gente às vezes quer se preocupar, né? Deus é quem nos justifica. Deus sabe que, não fiz isso, que eu não sou isso. Deixa que Deus vai falar, Deus vai tratar, irmão. Deixa, Deus é um advogado, não perde não. Ele não perde nenhuma audiência não. Pode ficar tranquilo, que Ele justifica os seus filhos. Né? Deus justifica os seus filhos. Mas agora vamos ver também que o fato de nós estarmos debaixo dessa nova aliança do sangue de Jesus Cristo, e não de uma aliança que era com sangue de animais, né? Muito maior responsabilidade nós temos agora de reverenciar e de termos temor ao Senhor. Às vezes eu falo, da gente deveria cear todo dia. Eu não sei você, irmão, mas no domingo de ceia, olha, eu perdoo todo mundo, nem penso que eu vou vir aqui tomar ceia de qualquer jeito, não vou fazer isso, né? Porque eu entendo que aquilo ali é algo sagrado, que representa o sangue de Jesus Cristo, que representa o corpo dele que foi moído por mim. Eu não vou tomar de qualquer jeito. E para eu não deixar de tomar, como o pastor disse, você tem que tomar, né? E se eu tiver que perdoar alguém, porque às vezes o inimigo pode colocar no mesmo dia da ceia alguma pessoa para te importunar, para você não tomar a ceia, aí você fala, mas rapaz, só porque hoje é o dia de ceia, mas Senhor, eu vou perdoar. Né? Porque você quer tomar a ceia do Senhor. Irmão, e às vezes até eu falo para mim mesmo, rapaz, porque eu consigo perdoar tão rápido no culto de ceia? Não é que eu consigo ou não, é porque eu não deixo a minha emoção me dominar e eu tomo a decisão de perdoar, que é o que eu falei para vocês aqui agora. O temor a Deus é uma decisão. Você pode decidir a qualquer momento, independente dos seus sentimentos. Só que, devido a ceia está chegando, aí eu tomo a decisão mais rápido, né? Só que esse mesmo temor não é só em perdoar os outros, mas muitas vezes em também perdoar a si mesmo pelas falhas que você comete. Muitas vezes também de deixar um pecado que você fez, pedir perdão a Deus, confessar, Pai, me perdoa, falei de tal forma com tal pessoa, magoei o coração dela, fiz isso, fiz assado, fiz isso, eu sei que isso não agradou você e eu estou aqui te pedindo perdão, não vou fazer mais. Vamos ler lá em Romanos 6,15. Porque eu quero que fique claro para você que você tem que temer a Deus, não importa se alguém estiver pregando o contrário da Bíblia, fique com o que a Bíblia diz. Porque importa o que Deus diz, mais do que qualquer pessoa venha dizer. E como eu já falei, eu quero que fique claro, a graça não é um cheque em branco para você continuar pecando ou para ficar fingindo que é crente. Tá? Ou ser aquele crente chuchu, né? O crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Não. Não é mesmo. Tá? É que a gente... Ser cristão é algo sério. Isso é algo sério. Deus não está brincando conosco e nós também não devemos ficar brincando. Tá? E Satanás também não está brincando com ninguém, não. Tá bom? Então, a gente tem que ter temor e reverência ao Senhor. Em Romanos 6,15 diz, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vem Paulo e diz, de modo nenhum, ou de modo algum, irmão. Deus me trouxe de volta para a sua casa, de volta à sua presença, e eu sei que eu já estava fora. E eu sei que Jesus pagou um alto preço para que eu pudesse voltar. Aí agora que eu voltei, não, então eu vou ficar brincando. Senhor, vou ficar sendo infiel no último dia da minha vida e eu peço perdão. Porque tem gente que até fala isso naturalmente. Eu vou aproveitar a vida todinha, no último dia do suspiro, eu aceito Jesus. Não sei se você já conheceu alguma pessoa que falou isso, mas eu já conheci. E eu, misericórdia. Mas tem pessoas que, no engano de Satanás, estão achando que ainda vai ter tempo de, no último suspiro, pedir perdão ao Senhor. Mas se até que isso consiga, que vida miserável essa pessoa viveu. Longe de Deus. Porque Davi dizia lá já sabiamente, mais vale um dia em tua presença do que 1000 fora dela. Mas glória a Deus que Deus perdoa essas ignorâncias, porque realmente essas pessoas não sabem o que elas estão falando.
Porque elas nunca provaram da graça e da bondade do Senhor. Porque se ela tivesse esse sentimento de que Deus está dando a ela a oportunidade de estar no lugar original que Ele já criou para ela estar, e que ela não merecia estar, mas Ele está dando a oportunidade, que Ele mesmo pagou o preço para que você voltasse a este lugar, você não ia fazer isso. Você ia honrar, você ia ser fiel. Você ia ser 1000 vezes melhor do que você deveria ter sido. Por gratidão, por amor, como a gente leu aqui, que temor tem a ver com amor, com gratidão ao Senhor. Alguém me fez o bem e eu continuo ainda fazendo o mal? Não pode uma coisa dessa, né? Vamos ver lá no Romanos 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ver até o 4. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Afinal de contas, fomos salvos pela graça. Não foi as minhas obras que me salvaram, foi o sangue de Jesus. Né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveríamos ainda nele? Porque nós morremos em Cristo para o pecado, para a natureza que não agradava a Deus. Esse homem que pecava, que era pecador, ele morreu junto com Jesus. Nós não vamos ressuscitar essa pessoa. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não é para andar como andávamos antes. Não tem como, irmão. Há pessoas que falam assim, mas Jesus era amigo dos pecadores. Não, quem dizia isso eram os publicanos, que Jesus era amigo dos pecadores, porque Jesus ia na casa do publicano, mas não porque ele estava batendo carimbo dizendo que aquela pessoa estava certa. Quando Jesus foi na casa lá do publicano Zaqueu, irmão, a Bíblia não escreve qual foi a ministração de Jesus na casa dele. Só que eu sei que aquele judeu que roubava dos seus próprios irmãos, fala, Senhor, me perdoa. A partir de hoje eu não vou roubar mais. E de quem eu roubei, eu estou reconhecendo, eu roubei. Eu vou restituir 4 vezes mais a cada um. Eu vou resolver, a partir de hoje eu não vou mais ser essa pessoa, eu vou mudar. Todo pecador que teve um encontro com Jesus Cristo, ele muda de vida, ele muda de atitude. Maria Madalena era uma prostituta. Mas ao encontrar Jesus, ela deixa de ser, irmão. Ela não continuou sendo prostituta, ela não continuou se prostituindo. Jesus, ele vem transformar a nossa vida. Ele vem mudar a nossa vida, o nosso coração, como nós ouvimos aqui. E aquele que começou a boa obra, irmão, ele não terminou. Ele não terminou, não sei como você era quando você fez sua confissão por Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai dizer, nossa, como eu evoluí. Como eu amadureci. Quem eu era e quem eu sou hoje por causa do Espírito Santo. O que nós não já passamos junto com Deus e já vencemos. Dizer, rapaz, nunca pensei que eu iria tratar pessoas que fizessem isso comigo desse jeito, mas hoje você olha e fala, quantas pessoas eu já pude perdoar, quantas pessoas eu já pude amar, quantas pessoas eu já pude abraçar. Antes não dava 1 centavo furado para ninguém, e hoje você dá. Por quê, irmão? Porque Deus está transformando a sua vida, porque Deus está transformando o seu coração. E essa transformação não parou, ela vai continuar. Deixa eu ler aqui para vocês também, lá em Tiago 4. Tiago 4, 4. Tiago, ele fala assim, ele não está chamando o povo do mundo de infiel, não, tá? Ele está chamando o povo da igreja. Por isso eu estou falando, isso não é um problema da igreja de agora. Já falei, a igreja primitiva, às vezes, também queria, dar uma andadinha ali pelo mundo, para tirar as vantagens, ou meio que passar de agente secreto de crente no mundo lá, né? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos famílias de Deus. Não vamos estar lutando contra Deus. Deus querendo fazer o bem na terra e a gente fazendo mal. Jesus disse que quem não está comigo juntando está espalhando. Afinal de contas, vocês são a igreja ou não são? São minha noiva ou não são? Estão do meu lado ou não estão? Ou estão só de boca? Mas na hora do vamos ver, faz o que a carne acha mais fácil. Não pode, não pode. Vamos ver lá em Efésios 4. Nós vamos ler ali a partir do 27, por gentileza. Não deis lugar ao diabo. Se está dizendo que a gente não deve dar lugar ao diabo, significa que nós podemos dar lugar. Mas cabe a quem não dá? Nós. Né? Cabe a nós não darmos lugar a Satanás. Aquele que furtava o quê? Não furte mais. Aqui não diz, tudo bem, Jesus te aceita do jeito que você é. Se você é ladrão, continua sendo ladrão. Não está escrito isso na Bíblia, irmão. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, você que roubava, agora você vai dar. Você vai distribuir. Eu lembro da irmã Lorenda, quando ela estava aqui, e ela ministrou, falando, testemunhando sobre isso, de que as mãos dela eram mãos que furtavam, porque ela era viciada em drogas. Né? E ela disse que muitas vezes ela olha e fala assim, nossa, essas mãos furtavam pessoas, e hoje essas mãos abençoam pessoas. Por causa da graça de Deus, por causa da transformação, porque ela recebeu um novo coração, uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. E aqui também diga, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, irmão, se você falava palavrão antes de conhecer Jesus, você não vai falar mais. Se você ficava chamando os irmãos com palavras que não eram bonitas, ou entristecendo os irmãos, ou diminuindo eles, você não vai fazer mais isso, porque você foi chamado para abençoar os irmãos. Para dizer, você é uma bênção, você vai conseguir, você vai dar certo, porque Deus está com você. Ainda que o irmão tenha caído, se ele caiu, você vai dizer, rapaz, você vai vencer isso, se arrependa, se levanta, que Deus tem um propósito e um plano para a sua vida, e você vai dar continuidade a isso. Você não está aqui para esmagar as pessoas, nem Deus faz isso. A palavra de Deus diz que se há um pavio fumegante, ou seja, já está perto de se apagar, Deus não chega lá e... Deus, Ele vai lá para que haja vida, para dar chance, para dar oportunidade. Né? Então não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que o ouvem. Então, eu falava desse jeito já antes, Deus já sabia, mas agora você está num novo tempo, numa nova história, você é nova criação, agora você vai falar conforme o novo reino que você está. Se eu fosse hoje me mudar para morar lá em Israel, por exemplo, lá fala hebraico, irmão, eu não vou ficar lá falando em português com as pessoas, eu vou me moldar à realidade de lá, eu vou ter que aprender a língua deles. Nós fazemos parte do reino de Deus agora. Então eu tenho que falar a linguagem dos céus, eu tenho que vestir as roupas dos céus, eu tenho que me comportar como o céu se comporta, eu tenho que honrar a Deus e reverenciá-lo como o céu o honra e o respeita. Porque nós somos cidadãos dos céus. Nós somos da luz, da verdade. Quem é das trevas faz as coisas nas trevas escondidas. Embora a própria palavra de Deus diz que aquilo que os homens fazem nas trevas e as escondidas, é claro que é coisa errada, porque tudo que é bom a pessoa faz para os outros verem, né? Mas quem faz coisa errada faz escondido, quem trai nas escondidas. Quem rouba, rouba nas escondidas. Só que a palavra de Deus diz que toda a verdade virá à tona como uma rolha. Você não consegue pegar uma rolha e colocar embaixo da água, ela vai vir. Uma hora vai aparecer. Mas o povo de Deus, ele já faz as coisas na luz. Ele não tem medo de que nada venha aparecer. Porque ele já vive na luz da palavra do Senhor, honrando ao Senhor, temendo ao Senhor, reverenciando ao Senhor. Amém?
E diz, mais para finalizar, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deus nos deu um novo Espírito, que está selado com o Espírito Santo que habita em mim e em você, e Ele é santo. Não vamos entristecê-lo, irmão. Sei que eu já entristeci o Espírito Santo, com certeza você também. Mas vamos cada vez diminuir esses entristecimentos. Amém? Vamos deixar o Espírito Santo feliz, que Ele se alegre de habitar dentro de mim e de você, em nome de Jesus. Então, nós finalizamos aqui esse terceiro estudo sobre temor a Deus. E na próxima quinta-feira, nós ainda vamos ter ainda um quarto estudo. Então, eu convido você a estar aqui. Nós vamos tratar sobre como resistir às armadilhas de Satanás, porque Satanás quer te tirar de debaixo dessa proteção. É a isca de Satanás, né? Porque ele quer tirar você. Mas nós vamos aprender sobre como resistir ao inimigo, para que a gente possa permanecer debaixo da bênção do temor ao Senhor. Amém? Então, vocês estão convidados a estarem aqui na próxima quinta-feira.